Boa tarde a todos. Eu sou a professora Carol e vou dar a segunda aula do PET 5 da disciplina de matemática. Nessa aula, nós iremos falar sobre fração. Uma fração é um número usado para representar parcelas de um número inteiro que foi dividido em partes iguais. Se um objeto for dividido, o número que representará cada uma das partes obtidas nessa divisão será chamada fração. Então, nós temos dois exemplos aqui abaixo de uma pizza, né? Uma pizza inteira foi dividida em 8 pedaços. Então, ela completa, ela tem 8 pedaços. Porém, alguém comeu 3 pedaços dessa pizza. E essa pizza ficou sobrando 5 pedaços dos 8 que tinham. Então, no primeiro desenho a gente tem a pizza inteira, no segundo desenho nós temos a representação do que sobrou dessa pizza, que seria 5/8, né? Sobraram 5 partes do total de 8, né? Então, é isso que vocês têm que entender, que a representação da fração é o número que está representando o que tem realmente ainda do inteiro, né? Então, nós temos 5/8, nós temos 5 pedaços de uma pizza que tinham 8 pedaços e sobraram somente 5, porque 3 foram comidos. Porém, essas partes da fração, elas têm nome. A parte de cima, que é a parte que sobrou da quantidade que tinha do inteiro, né? A parte que sobrou, que nós não comemos ainda, chama-se numerador. E a parte de baixo, que é a parte inteira que foi dividida. Então, quando ela estava completa, ela tinha 8 pedaços. Essa parte chama-se denominador. Então, vamos falar novamente sobre isso. A parte de cima é a parte que sobrou do que eu comi, tá? Então, é o numerador. E a parte de baixo era a parte do total de divisões. Então, ela dividiu a pizza em 8. Então, isso é o denominador. E sobrou dos 8, 5, porque eu já comi 3. Então, o número, nós vamos ler assim, 5/8, tá? Sobraram de 8, 5 partes. Um número inteiro qualquer não serve para representar frações de objetos. Por isso, foram criados os números racionais, que é o resultado da divisão de dois números inteiros, né? O 8 é o número inteiro e o 5 é o número inteiro. Então, é a representação da junção desses dois números. Na página 25 do PET de vocês, vocês vão ver essa atividade. O que essa atividade está pedindo? Para você ligar, né? O que representa a fração. Então, olha só para vocês verem. O primeiro número ali está escrito, tá? 1/2. Então, quantas partes tinham no total? 2, né? Quantas partes dessas duas sobraram? 1. Então, vocês vão achar a imagem que condiz com essa descrição. Embaixo de meio está lá 5/8, que é tipo que a gente estava falando agora, né? Um objeto foi dividido em 8 partes e dessas 8 partes sobraram 5. Então, vocês vão achar essa imagem que representa isso. 1/3, né? É como se fosse uma barrinha de chocolate. A barrinha de chocolate, ela tinha 3 pedaços, né? Comeram-se 2, quantos que ficaram? Então, vocês vão achar a imagem que representa 1/3. Depois, 4/6, né? Vocês vão achar o outro, parece também uma barrinha de chocolate, que foi dividida em 6 partes, e dessas 6 partes, 2 partes foram comidas e sobraram 4. E por último, vocês vão achar lá 2/4, né? Uma imagem que foi dividida em 4, e desses 4, 2 partes foram comidas ou retiradas e 2 partes sobraram, tá bom? Aí vocês vão fazer a ligação, lembrando que vocês têm que prestar atenção primeiro no denominador, que é o que denomina a imagem inteira, e depois o numerador, que representa o que sobrou dessa imagem.
Agora, nós vamos falar um pouco das formas com que nós podemos ler as frações, né? Como que elas podem ser lidas. Então, nós temos ali, a primeira parte, nós temos uma pizza, que foi dividida em 8 pedaços. Comeram-se 4 e sobraram 4. Então, como que nós vamos ler esse número? Nós vamos ler 4 oitavos, né? Nós temos outra representação de uma pizza, que foi dividida em 4 pedaços. Comeram-se 2 e ficaram 2. Então, como que a gente vai ler isso? 2 quartos, né? Nós temos 2 quartos de uma pizza. E depois nós temos uma outra pizza que foi dividida em 2 pedaços. Nós comemos um pedaço e sobrou um pedaço. Então, quanto que sobrou dessa pizza? Meia, ou meia, né? Meia pizza. Então, nós vamos ler meia. E continuando, na página 25, vocês vão ter essa outra atividade também. E aí vocês vão ligar a representação do número à sua escrita. Então, olha só. 3 décimos. 3 décimos seria qual? Né? Então, você vai procurar a primeira representação de 3 sobre 10, que nós lemos 3 décimos, né? Então, o outro, 2 centésimos, que seria 2 sobre 100. Você vai buscar aonde está 2 centésimos escrito e vai ligar. 1 sobre 14. Então, 1 sobre 14 seria 1 14avos. Aí você vai procurar onde que está essa escrita e vai ligar. 12 sobre 10. Então, seria o quê? 12 décimos. Aí você vai procurar onde que está a escrita correta de 12 décimos e vai ligar. E o último, 11 sobre 1000, que seria 11 milésimos, né? Então, é uma parte dividida por 1000 vezes, e dessas 1000 vezes, sobraram-se 11 partes, tá bom? Olha, um grande abraço, até a nossa próxima aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem estar entrando em contato conosco através do grupo do WhatsApp. Não fiquem com dúvidas, nos procure que nós faremos o possível para esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem. Fiquem com Deus, estamos com muita saudade. Espero que todos vocês estejam com saúde, vocês e seus familiares. Um abraço apertado da professora Carol.